A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos num momento especial, né? Estamos no programa Palavra Viva. Esse programa inspirado por Deus. Esse programa que Deus tem nos abençoado, a fim de que possamos estar sempre falando do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus por todos nesta terra. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse as misericórdias de Deus, certamente, todos nós já estaríamos perdidos, derrotados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou, Deus te amou. Deus ama aqueles que têm um compromisso com Ele, aqueles que têm um compromisso com o seu reino, com o reino da justiça, com o reino da paz. Deus, Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós somos capazes de enganar uma pessoa, às vezes nós somos capazes de iludir uma pessoa, mas Deus ninguém engana. Deus ninguém ilude. Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Jesus foi o Filho de Deus enviado na terra, para que todo aquele que chega até Ele possa sair das trevas e vir para a luz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como é de costume no nosso programa, nós estaremos fazendo a leitura de um capítulo da Bíblia e hoje, na sequência, a gente sempre sugere, que as pessoas, tem muitas pessoas que têm a mania, o costume, de ler a Bíblia em pedaços, Abre a Bíblia hoje num lugar, depois abre a Bíblia em outro lugar, e assim vai indo em pedaços, Eu te incentivo e te convido a ler a Bíblia numa sequência, Aí você vai ter uma melhor condição de entender, Entender os procedimentos, entender como se desenrolou a história de uma maneira mais completa, de uma maneira assim mais lógica, Não que você não possa fazer isso, pegar um pedaço e ler, porque continua sendo a palavra de Deus, mas é uma forma mais estratégica, E para quem quer começar a leitura da Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, é indicado para começar no Novo Testamento. Tem muitas pessoas que começam a ler o Velho Testamento, e o Velho Testamento, ele é um livro de Deus, mas já o próprio nome já diz, é o Velho Testamento. Faz parte da velha aliança, do pacto antigo que Deus tinha com o homem. O que está valendo hoje nos nossos dias, o que nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez com o homem através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, perdão dos pecados, através do arrependimento, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Deus poderia pode habitar dentro do homem. Então, se você está começando a leitura da Bíblia, o recomendado é você começar no Novo Testamento, mais especificamente no livro de João, que é o 4º livro do Novo Testamento. Então fica uma coisa mais sensata, Fica uma coisa mais organizada. E
São coisas mais diretas do dia hoje. Então nós vamos fazer a leitura aqui de Mateus capítulo 19, né? Nós já lemos cada mensagem nossa, né? Cada dia desse programa é uma mensagem que nós lemos, é um capítulo da Bíblia que nós estamos lendo, né? Pelo menos por enquanto nós estamos fazendo assim. Vamos então à leitura de Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram seus discípulos: se é assim, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhes: por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus, repetindo, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, muito dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Engrandecido e exaltado seja Deus. Santo, santo é o Senhor dos senhores. Aleluia. Então nós podemos perceber aqui, através dessas palavras sábias, porque as palavras mais sábias que existem. Eu sou professor de matemática e eu vejo muitos alunos, né, que valorizam mais a palavra dos seus amigos, que valorizam mais a conversa na sala de aula do que a explicação do professor, né? Eles não conseguem ver algo importante no estudo da matemática. A grande maioria dos alunos são assim, nos dias atuais, né? O professor está explicando e os alunos estão fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção. E muitos desses alunos, quando crescem, se tornam adultos, da mesma forma que fazem na escola em relação às matérias, tem o mesmo procedimento em relação à palavra de Deus. Não dá importância devida à palavra do reino de Deus. E muitos cristãos que estão na igreja todos os domingos ouvindo a palavra, quando saem do culto, quando saem da igreja, começam a ter atitudes completamente contrárias à palavra do Senhor. E nós vimos aqui no início de Mateus capítulo 19, Jesus, concluindo os discursos, né, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia. Jesus foi por os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, Jesus curou eles ali, né? Se você está com uma enfermidade, peça para Jesus curar. Quem sabe hoje é o dia do seu milagre. E seguiram-no muita gente, ele curou. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então os fariseus, eles estavam sempre tentando alguma situação, alguma resposta mal falada por Jesus, que cá entre nós seria algo impossível. Eles poderiam tentar 1000 anos, que eles nunca iam conseguir tirar uma palavra mal colocada de Jesus, porque Jesus, nele habitava o próprio Deus. Não tinha erro nas palavras de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido? No princípio o Criador os fez macho e fêmea. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós podemos perceber que essa palavra aqui, ela se aplica muito aos dias de hoje, principalmente em relação aos relacionamentos. Muitas pessoas estão perdidas, completamente perdidas, em relação aos relacionamentos. Muitos estão perdidos porque não atenta ao que Deus disse, né? Muitos ficam em dúvida, porque hoje está na moda, né?
pessoas do mesmo sexo se relacionar, né? E aí, muitos querem saber a minha opinião, a sua opinião, a opinião de alguém, mas com toda certeza, a nossa opinião, ela não importa muito, a nossa opinião. O que importa, na verdade, é o desejo de Deus. Porque nós, seres humanos, nós somos enganados facilmente. O diabo enganou ali Eva, e Adão foi enganado por Eva, né? Foi convencida de comer o fruto que Deus tinha falado que não era para comer. Então nós, seres humanos, não temos capacidade por si mesmo de sabermos o que é bom para nós. Nós precisamos buscar esse entendimento, nós precisamos buscar esse conhecimento em Deus. E o que Deus está falando nessas palavras, através do seu Filho Jesus, em relação aos relacionamentos? Primeiro ele disse, o Criador os fez macho e fêmea. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Qualquer outra coisa além de macho e fêmea não foi criação de Deus. Foi qualquer outra coisa, menos criação de Deus. E o que Deus disse? Portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Olha, Deus não disse assim, se unirá a uma dúzia de mulheres, se unirá a uma multidão de mulheres. Tem homens nesta terra que se uniram a mais de 1000 mulheres, totalmente fora do projeto de Deus. Deus disse, portanto, deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Esse que é o projeto de Deus. É você, homem, que está me ouvindo essa mensagem. O projeto de Deus é você ter uma apenas mulher. E você deve ser uma só carne com ela. Ou seja, você deve ter um relacionamento sexual. Claro, né? Dentro dos princípios hoje cristãos, né? Você precisa casar e se unir com uma mulher. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Outro erro que muitos têm cometido é querer se separar. Jesus ele deu uma exceção aqui que a pessoa pode se separar no caso da prostituição. Né? No caso da prostituição. Pessoas que partiram para a prostituição. Né? E mesmo que a pessoa perceba que prostituição é um pouco diferente de adultério, né? Parece que tem outras versões que fala adultério, né? Eu não tenho essa certeza. Mas a prostituição é quando a pessoa ela vende o seu corpo, né? Por dinheiro. E o adultério é quando um homem ou uma mulher se aposta de um homem ou de outra mulher que não pertence a ele. Isso seria um adultério, um roubo, né? A pessoa está pegando, está adulterando, ou está tocando no que ele não poderia tocar. Isso é um adultério. Então, Deus odeia a separação. Aí tem pessoas que casam hoje por qualquer motivo, porque o homem não se veste direito, ou faz bagunça na casa, ou porque isso, aquilo outro. A pessoa às vezes cria na sua mente uma brecha, cria na sua mente um argumento forte para se separar. Mas essa não é a vontade de Deus, nem em caso de adultério, né? Até mesmo em caso de adultério, né? Prostituição, o recomendado é que haja uma reconciliação, né? Porque é melhor que haja uma reconciliação. Porque às vezes uma pessoa já teve 4 filhos com uma mulher, um homem teve 4 filhos com uma mulher. De repente ele pecou, fez uma coisa errada. Ninguém aqui está passando a mão no erro, porque o erro, é falha. E aí a mulher já tem 4 filhos com o homem. E de repente, se há uma separação, este homem,
se casar com outra mulher, vai ter que cuidar dos filhos dele mais dos outros filhos. Né? Que confusão. E a outra pessoa, será que vai aceitar aqueles 4 filhos? Né? Fica uma situação complicada, né? Então o melhor é que nunca se separe, né? Que não haja separação, né? Que mesmo quando há alguma traição, alguma coisa na situação, que o casal procure, né, na medida do possível, se acertar, né? Porque no final das contas, isso vai ser muito melhor do que uma separação. E Jesus muito claramente, Deus claramente disse, não tendes lido no princípio, né? Jesus claramente disse aqui, ó, o Criador fez macho e fêmea. Né? E disse, portanto, deixará o homem e se unirá a uma mulher. Ó, o homem vai se unir a uma mulher. Né? Hoje tem varão se unindo com varão, varoa se unindo com varoa. Né? Nós não podemos, se levantar. Como pessoa, nós temos que amar todas as pessoas. Mas, biblicamente falando, né? Isso é contrário ao que diz a palavra do Senhor. Né? Isso é contrário ao que diz o reino de Deus. Né? Então, se a pessoa... cada um tem a sua opinião. Mas para o cristão, né, o que vale é a opinião de Deus. Deus disse claramente, deixará o homem e se unirá à sua mulher. A sua mulher. Um homem se unindo a uma mulher. Foi isso que está dentro do projeto de Deus. Né? E todas as vezes que o homem procede e a mulher procede dessa maneira, né, eles não caem no erro, não caem no engano. Porque o que tem de gente enganada nessa terra, mas por que está enganada? Porque não lê a palavra de Deus. Deus disse assim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Então tem pessoas que buscam qualquer coisa na terra, menos a palavra de Deus. Menos a Deus. Sabe de cor do nome do time de futebol, sabe de cor dos autores da novela, mas não sabe nem sequer um versículo da Bíblia. Não sabe nada da Bíblia. E quando sabe algo é porque alguém disse. E ele nem vai ver na Bíblia se o que a pessoa disse está de acordo com o que ela está dizendo. Então, por isso, a terra está indo de mal a pior, porque as pessoas estão fazendo muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. E aqui está claramente, né, na Bíblia. Nós estaremos orando agora, né, clamando a Deus pela família. Né? Muitas famílias estão sendo destruídas. Talvez você que está me ouvindo já perdeu a sua família, né? Ou você já constituiu outra família, né? Quantas pessoas hoje, a maioria das pessoas são fruto, né, de um segundo relacionamento e que pela misericórdia de Deus, às vezes ainda Deus acaba abençoando, mas não é a vontade principal dele, né? Então que nós viemos orar, né, clamar a Deus, né, para que Deus esteja nos dando força, que Deus esteja nos iluminando o nosso caminho, né? Para você que não tomou essa decisão de separar ainda tem uma esperança, né? Lute. Jesus disse que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Então Jesus foi capaz de dar a vida pela igreja. Tem homens que não são capazes de dar nem um short, nem uma camisa, não dá nada para a esposa, né? Quanto mais dá a vida por ela. Foi isso que Jesus disse. Então vamos orar, né? Vamos orar. A Bíblia diz que é para a esposa, né, ser obediente, né, ser fiel ao marido. Pai amado, Deus querido, nós colocamos, ó Pai, todas essas pessoas, Pai. Deus, eu não sei quantas pessoas estarão ouvindo essa mensagem, mas eu sei que muitas pessoas, Pai, espalhadas aí pelo Brasil afora, espalhadas na cidade, principalmente de Novo Biratã, Pai, onde nós temos o programa da rádio,
Meu Deus, as pessoas, aqueles que estarão ouvindo, ó Pai, esta mensagem, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando. Meu Deus, não deixa o diabo enganar as pessoas, ó Pai. Nós estamos falando, não a nossa opinião, Pai, mas estamos falando a sua palavra. A minha opinião, Pai, diante da sua, não é quase nada, não é nada. A sua opinião, a sua verdade, o seu ensinamento, ó Deus, o ensinamento do Senhor, ó Pai, é que deve prevalecer sobre as nossas vidas. Eu sei que tem pessoas, ó Pai, que têm as melhores das intenções, mas às vezes acabam errando, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos os que erraram, Pai, por não ter conhecimento da sua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que mesmo às vezes, sabendo a sua palavra, cometemos erros, Pai, piores do que aqueles que não conhecem a sua palavra. Meu Deus e meu Pai, Senhor das alturas, Senhor dos milagres, dos prodígios, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua bênção. Vai abençoando, Senhor, as pessoas. Vai abençoando, ó Pai, aqueles que estão atentos a essa mensagem. Vai quebrando, ó Pai, as mentiras de Satanás, o engano, Pai, das trevas. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão enfermos agora, talvez tenha alguém numa cama, Pai, numa cadeira de roda. Às vezes alguém desenganado pelo médico, ó Pai. Não importa quantas pessoas já morreram com câncer, quantas pessoas já morreram de infarto, de coração, de AVC, Pai. O que importa, meu Deus, é que a sua palavra é verdadeira e que o Senhor tem poder para curar, para libertar, Pai. E nós sabemos que o câncer não é maior do que o teu poder, a tua palavra. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós declaramos a sua palavra entrando agora na carne, Pai. Na carne, no corpo do teu povo, Pai, e curando. Curando de todas as enfermidades, seja ela de ordem patológica, da naturalidade, Pai. De ordem natural, por nós estarmos numa terra, ingerindo às vezes alimentos contaminados. Ou por, ó meu Deus, por causa do clima. Ou também enfermidades causadas por demônios, Pai. Passa da tua glória, a glória do seu poder, e vai curando, Pai, da criança ao adulto, ao idoso, Pai. Seja lá qual for o mal, Pai, seja mal de Parkinson, seja esclerose múltipla, seja o que for, meu Deus. A sua palavra nos diz que tudo é possível ao que crê, meu Pai. Nai sou e canto e ras. Shibarabás. Uma pessoa pode não ter sido curada até o dia de hoje, Pai, mas hoje o Senhor pode curar e realizar um milagre extraordinário. Por isso nós estamos clamando ao Senhor, meu Deus, nessa certeza da sua visitação. Cura as pessoas, ó Pai, que estão com problemas de depressão, estresse. Meu Deus, todo tipo de mal, Senhor. Todo tipo de problema, Senhor. Todo tipo de situação, meu Pai, que está errada, complicada. Vai tocando agora, vai transformando, meu Deus. Vai mudando, ó Deus, os corações. Vai mudando, Senhor, as vidas. Vai, ó Deus, libertando. Vai, meu Deus, libertando a alma deste homem, desta mulher, Pai. Vai libertando o Senhor dos vícios, da cocaína, Pai. Vai libertando, meu Pai, de todo mal, de toda obra contrária. Porque Tu és poderoso, aleluia. Xaraia sudecanta lamai. Toda visitação de demônios, toda visitação das trevas está repreendida, cancelada, anulada, no nome santo do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Senhor. Emenai, edebai, edorite, minicantori, ravalai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eva Massuri anda lá machai, e a sua glória permanece para todo sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, meu Pai.
Glórias a ti, meu Deus amado.